continuação da aula 3 do módulo Ser do Programa de Crescimento. Na aula passada, começamos a falar sobre o Espírito Santo de Deus. Se você não assistiu esta aula inicial, recomendo que você o faça antes de começar essa. O que você aprendeu na aula passada? Quem é o Espírito Santo, como o Espírito Santo atuou na vida de Jesus e como o Espírito Santo atua em nossas vidas no processo de salvação. Nessa aula, nós vamos aprender o seguinte: o que é o batismo no Espírito Santo? O que acontece quando sou batizado no Espírito Santo? Como eu posso receber o batismo no Espírito Santo? Vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo em nossa capacitação para cumprirmos a grande comissão, conforme Jesus nos ordenou em Mateus 28, 18 a 20. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-as e ensinando-as a guardar as coisas que Jesus nos ordenou. Como já dissemos anteriormente, esta capacitação também é chamada de plenitude ou batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? A palavra batismo significa imersão, mergulho, ficar submerso, envolvido por todos os lados. Portanto, batismo no Espírito Santo é ter todo o nosso ser, consciência, entendimento, emoções, vontade, intenções, disposições e desejos entregues à liderança e poder do Espírito Santo. Continuando, o que é o batismo no Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo é ser sobrenaturalmente capacitado com o poder de Deus para ir ao mundo, testemunhar de Jesus e fazer discípulos de Jesus com grande eficácia. Atos 4:31 diz o seguinte: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É estar transbordando, é viver na plenitude, é estar cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é um dom, um presente. Em Atos 2:38, lemos: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma promessa e um mandamento. E tudo isto está em Atos 1, 4 e 5. O batismo no Espírito Santo é uma experiência disponível para todos os filhos de Deus, conforme lemos em Lucas 11, 9 a 13. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Em Atos 2, 38 e 39, fala que o batismo no Espírito Santo foi prometido a todos os chamados por Deus. Vamos ver algumas informações importantes sobre o batismo no Espírito Santo. Os discípulos já possuíam o Espírito Santo. Jesus soprou do Espírito sobre eles quando apresentou-se ressuscitado. João 20, 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus, porém, ordenou aos discípulos que aguardassem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder sobrenatural do Espírito Santo. Isso está em Atos 1, 4, 5 e 8.
estando com eles, determinou-lhes que se não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ao receberem o batismo no Espírito Santo, 10 dias depois, quando estavam reunidos em oração, puderam testemunhar ao mundo e fazer discípulos de Jesus, conforme lemos em Atos 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O batismo no Espírito Santo foi predito pelo profeta Joel em torno de 400 a.C., em Joel 2, 28, 29 e 32. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O batismo no Espírito Santo foi predito por João Batista em Mateus 3,11. Ele disse que batiza com água, mas Jesus batizará com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo foi predito por Jesus. Em Atos 1, 5 e 8, Jesus diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O batismo no Espírito Santo foi experimentado por Saulo, conforme relato de sua conversão em Atos 9:17, que diz que Saulo foi cheio do Espírito Santo. O que acontece quando sou batizado no Espírito Santo? Embora tenhamos corpos físicos, também somos seres espirituais. O batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual, ou seja, sobrenatural, que atua em todo o nosso ser. Como já foi dito anteriormente, uma coisa é ter o Espírito Santo residindo em nós. Outra coisa é estar plenamente sob o seu governo e direção. O Espírito Santo, desde a conversão, vem habitar em nós. Ao sermos batizados no Espírito Santo, nós habitamos nele, somos possuídos da plenitude de seu governo e poder. Essa figura que vocês estão vendo ilustra bem como você pode estar com relação ao Espírito Santo. Nós podemos estar vazios do Espírito Santo. Podemos estar cheios do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é estar transbordante. Nesse quadro fica clara a diferença do novo nascimento pelo Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. No novo nascimento do Espírito Santo, nós possuímos o Espírito Santo. No batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo nos possui. No novo nascimento pelo Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus à semelhança de Jesus. Isso está em Romanos 8, 14 a 16. No batismo do Espírito Santo, nos tornamos ousados soldados do exército de Deus. Isto está em Efésios 6, 10, 11 e 18. No novo nascimento pelo Espírito Santo, o Espírito Santo reside em nós. 1 Coríntios 6, 19. No batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo preside, governa, dirige, lidera em nós com seus dons sobrenaturais.
1 Coríntios 12, 4 e 11. No novo nascimento pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos batiza para dentro do corpo de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 12, 13. No batismo no Espírito Santo, Jesus nos batiza, nos mergulha no Espírito Santo. Marcos 1, 8. No batismo do Espírito Santo, recebo poder e ousadia sobrenatural para ser testemunha de Jesus e realizar grandes obras em seu nome, como está escrito em Atos 1, 5 a 8. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Posso fluir nos dons do Espírito Santo e adorar ao Senhor em louvores, como está escrito em Atos 10, 44 a 46 e 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Sou capacitado a falar da palavra de Deus com conhecimento, conforme exemplo de Pedro em Atos 4, de 8 a 13. O Espírito Santo fala comigo e me direciona no ministério, como fez com Filipe em Atos 8, 29 e Barnabé e Saulo em Atos 13, de 2 a 4. Como posso receber o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é um presente e precisa ser recebido, como está lá em Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Crer com fé na promessa que Deus nos deu de nos encher do seu Espírito, conforme Paulo nos orienta em Gálatas 3, 2, 5, 13 e 14. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Pedir ao Pai em oração com fé, como já lemos em Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Desejar ardentemente o batismo no Espírito Santo, como está escrito em João 7, de 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Chegamos ao final desta aula. O que nós aprendemos? O que é o batismo no Espírito Santo, o que acontece quando sou batizado no Espírito Santo e como posso receber o batismo no Espírito Santo. Na próxima aula, estudaremos sobre a prática da leitura da Bíblia. Vamos à tarefa de casa. Leia a aula na apostila, você vai encontrar mais informações. Não se esqueça de responder o questionário e entregar ao líder responsável da sua igreja. Deus abençoe e até a próxima aula.